o incidente chato que aconteceu com Marina Silva lá no Senado. Falar um pouco desse assunto que tem outras camadas além do machismo que a gente precisa conversar, precisa falar. É óbvio que o machismo e a misoginia aí merecem um destaque muito grande, mas temos muita coisa para falar desse assunto. Mas só depois de dar uma olhadinha na nossa vinhetinha. Então, Marina Silva, ela foi para o Senado, ela foi convidada para conversar lá com os senadores e chegou lá, na verdade, ela se viu dentro de uma verdadeira armadilha, né? Nós tivemos ali, no caso, 3 senadores, o Marco Rogério do PL, velho conhecido nosso, por conta da palhaçada que teve na época do Covid, quando se fez aquela CPI, e ele era basicamente um advogado ali do Bozo Bocó, né? Nós temos o Omar Aziz, do PSD, que teoricamente seria aliado do governo Lula, portanto deveria ser um aliado da Marina, e o Plínio Valério, do PSDB. Esse, então, uma figura totalmente abjeta ali, que, olha, juntando os 3 não dá um, né? E o Plínio Valério, do PSDB. É muito importante de falar dos partidos para a gente ter uma ideia, né, quando os problemas eles se armam no país, para ter uma ideia de onde vem, né? Diga com quem andas e eu direi quem és. Então é muito importante você estar olhando para o grupo, né, com que essa pessoa anda, porque mesmo que as outras pessoas não estejam envolvidas nessa situação, a gente tem que ficar de olho como o partido vai se comportar depois do ocorrido. De qualquer maneira, o que nós temos ali é uma situação, é óbvio, né, que eu, quando procuro observar alguma coisa, eu tento achar a raiz da questão. É lógico que o machismo e a misoginia é um fator importantíssimo que não deve ser desprezado, mas nós temos aí o que move o mundo, né, que é a questão do dinheiro, é o capitalismo, o dinheiro que gera dinheiro e que vai aumentando em si, né, enfim. Esse o problema central. Nós temos aí 3 senadores que são financiados, que são patrocinados pelo agronegócio, muitos deles têm próprio, né, sociedade dentro do agronegócio e tudo mais, e quer minar toda a iniciativa ambiental que a gente possa estar tendo no país. E a Marina Silva, com todos os seus problemas, né, uma coisa é fato, ela é uma pessoa que entende muito, muito de meio ambiente, é uma pessoa muito positiva nessas questões, uma pessoa muito firme, e nesse campo eu entendo ela como uma pessoa indispensável. Quando ela assume candidatura e ela tem que assumir posturas diante da agenda de costumes, eu sou um que questiono demais a Marina Silva. E veja só que coisa, né? Quando a gente menos imagina, a pessoa que negligencia às vezes essa questão das pautas da identidade de uma maneira sadia, não identitarismo pelo identitarismo, mas de um modo sadio, ela se vê meio que refém da situação. Foi o que aconteceu com a Marina Silva. Uma pessoa, na minha visão, 100% dentro daquilo que é a sua especialização, que é meio ambiente, se vê acuada por brucutus, por pessoas totalmente abjetas, uma coisa assim nojenta, porque na verdade está defendendo os seus interesses econômicos, né? Seus interesses de poder, e dane-se o meio ambiente. Essa é a postura desses camaradas. E aquela velho princípio, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está defendendo o meio ambiente, nós estamos defendendo os negócios, nós estamos defendendo inclusive o agronegócio. Porque se você faz um desmatamento descabido, você vai alterar o ciclo hídrico, vai faltar água e o próprio agronegócio vai ter problema para poder gerar os seus produtos, né? O alimento, no caso, seja ela alimento do agrícola ou da pecuária. De qualquer maneira vai precisar de água, porque tudo precisa de água. E a questão da Amazônia e dos outros ecossistemas, quando a gente fala de Marina Silva, que a gente sempre pensa em Amazônia, mas na verdade a luta dela é por todos os ecossistemas, porque, volto a dizer, Marina Silva, no campo do meio ambiente, é uma pessoa competentíssima e seríssima, né? E o sistema de licenciamento no Brasil é um licenciamento bastante avançado. A gente sabe que vem a tecnologia, muitas coisas podem ser simplificadas na burocracia, porque nos estudos ambientais completo é necessário
quando você está falando de licenciamento de grandes portes, né, de empreendimentos de grandes portes. Não tem como a gente imaginar não ter um licenciamento completo para uma rodovia, para uma hidrelétrica, para uma indústria química, para uma indústria petroquímica, para um desmatamento que você está querendo fazer uma determinada área, comprometendo áreas de preservação importantíssima como a Mata Atlântica, o Cerrado, a floresta amazônica e assim por diante. Portanto, a Marina corretíssima. E aí os caras começam a falar no tom assim, olha, coloque-se no seu lugar. Como assim? Você está falando de meio ambiente com a ministra do meio ambiente, que lugar que você pensa que é cabível para um ministro? Né? Para um ministro, uma ministra do meio ambiente, se não é defender o meio ambiente, se não é discutir de modo sério o meio ambiente. Se está se querendo modernização no processo de licenciamento, tem que se pensar no trâmite burocrático desse licenciamento, nas facilitações para isso, né? Talvez em situações, convênios com universidades para poder ter acesso a essa equipe técnica, né? Porque a equipe técnica de um licenciamento ambiental é multidisciplinar, ele vai muito além da geologia, da agronomia, muitas vezes ele entra no aspecto humano, às vezes você tem que pesquisar história para ver se tem sítios arqueológicos na região. O negócio é sério, você não pode sair mexendo no meio ambiente de qualquer maneira. Aí você vem com o argumento, porque tem um monte de coisa parada e você não deixa o Brasil progredir. E a gente percebe que nessa fala vem carregada uma fala daquela coisa do macho, né? Do macho hétero metido a top, que tenta dar um cala-boca numa mulher negra, né? Ainda tem esse agravante, tem a questão racial que permeia tudo isso. Mas o que a gente não pode perder o foco, é óbvio, vamos falar aqui de machismo, vamos falar aqui de racismo, vamos repreender e vamos colocar os pingos nos is. Mas é muito importante a gente estar falando do processo ambiental, de licenciamento ambiental e dos interesses escusos. Nós já estamos vivendo uma crise ambiental, não tem como disfarçar. Então não é possível que esses brucutus, Marco Rogério, Omar Aziz, Plínio Valério, essa raça saia por aí tendo esse tipo de postura, querendo destruir a si próprio, porque eles estão querendo destruir a galinha dos ovos de ouro, né? Está querendo destruir porque o agronegócio e todos os negócios, o próprio capitalismo, para poder existir, precisa dos recursos naturais. E existe um limite para a gente tá acessando esses recursos naturais, explorando esses recursos naturais, porque acaba comprometendo a própria economia e as coisas futuras. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui meu comentário, deixa aqui no comentário o que vocês acharam do episódio. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e dá uma força. Eu ia falar hoje sobre o mês do orgulho gay, mas diante dessa situação não tem como não falar, né? Mesmo sabendo que nem sempre a Marina Silva apoia como deveria apoiar as causas progressistas no sentido dos costumes, né? Da agenda de costumes. Não estou falando do progressismo no termos liberal, neoliberal. Gente, então fica aí o nosso recado, grande abraço, beijo e até mais e toda a solidariedade para a ministra Marina Silva, que nesse episódio ela está cobertíssima de razão, né? Tem plena razão, porque sim, Marina Silva é uma pessoa que manja e entende bastante de meio ambiente e é respeitada internacionalmente. E quem é Marcos Rogério, Omar Aziz e Plínio Valério na fila do pão? Ninguém. Fui!